Aí, e que tá gravando, pode mandar. Deixa eu só colocar aqui. Olá, gente. Primeiramente, boa noite a todas, a todos e a todes, né? Nós tivemos as aulas, né, já da pré-formação, né, de Roma, tivemos a monarquia, né? E hoje a gente vai falar da República, a ditadura e triunviratos, né? Triunviratos, eles estão dentro da República e do Império, certo? A gente tem, na verdade, vai passar um pouco corrido, porque cada período desse é uma aula, né? E a gente está reduzindo ela em apenas uma, mas vamos lá, vamos ver, vamos fazer isso aí da melhor forma, certo? Gente, a gente parou, né, no momento da transição para a República, né? O momento que o Tarquino, ele tenta, né, pegar o poder absoluto, né, através do apoio da população, né, da plebe, do povo, e com isso o Senado depõe ele e, e decreta a República, né. Vamos lá, a gente tem aqui as instituições da República, né. É uma república oligárquica, né, que é governo de poucos, né, consolidação do poder da aristocracia rural, proprietária de escravos e de grandes extensões de terra, né. Lembrando que república, né, ela surge, né, de duas palavras, né, a junção da palavra res e pública, res coisa, né, pública, o próprio nome disso, coisa pública, né, e seria tudo, né, no interesse de todos. E isso é diferente de regime democrático, certo? Bora lá. A gente tem aqui o Senado, né, composto por 300 patrícios, com cargos vitalícios, mas não hereditários, certo? Principal órgão da República, né, prepara as leis e decide a política interna e externa, né? A gente tem, dentro dessa organização, a gente tem um pragmatismo, né? O que é o pragmatismo? O pragmatismo é quando os romanos tinham uma experiência com determinada situação, né? E essa situação, ela era inédita. Então, pegava, por exemplo, uma lei parecida com aquela e, através daquela, criava outra. Ou seja, no caso de uma lei, teve um crime que nunca foi visto naquele momento em Roma. Essa infração, ela era colocada, criada uma jurisprudência, e dentro de uma lei próxima daquilo, semelhante, era criada uma lei parecida, e aquilo, né, constantemente. E dessa forma, esse pragmatismo foi organizando as leis romanas, certo? Grande contribuição para a civilização ocidental, né, esse pragmatismo, estruturou também as instituições republicanas para impedir, né, os governos despóticos, né. Então, vamos lá. Teve a Assembleia, em volta dos projetos, trata de assuntos religiosos e nomeia representante para os cargos públicos, tá? Você tem aqui a Assembleia Centuriatas, né? Cidadãos romanos elegia a magistratura. O que é a Assembleia Centuriata? A Assembleia Centuriata era a Assembleia das Centúrias, né? O que era Centúrias? As Centúrias era um grupo de soldados, né, do exército, composto por 100 soldados, né? E esses 100 se dava o nome de centúrias, né? E assim, as centúrias, né? As centúrias, ela cabia várias centúrias dentro de uma legião, né? A legião ali dos exércitos, né? Você tinha várias legiões. E essas centúrias, ela estava dentro, né, das legiões, certo? Só para separar, porque a centúria é composta por 100, a legiões tinha 3.000, 5.000 soldados, beleza? Então, vamos aqui. Magistrados, né? Os magistrados propunham as leis e administravam a república, né? Você tem aqui as magistraturas, né? Que eram 2 cônsules, né?
convocado pelo Senado e comandava o exército. Então, esses dois cônsules eram o que administrava Roma, né? E ali tinha o Senado para poder discutir, né, essas leis e esses projetos, né, junto com os cônsules, né? Você tinha os censores, responsável pela contagem da população, né? Ele averiguação de suas rendas, manutenção da moral e dos bons costumes, né? Você tinha os pretores, administradores da justiça, você tinha os questores, encarregados do tesouro público e arrecadação dos impostos, e você tinha o pontifício, tinha um pontifício encarregado das cerimônias religiosas, né? Tinha uma outra também magistratura que ela era excepcional, né? Só em caso, né, de guerra civil ou de guerra também, guerra internacional, né? Guerra externa, né? Que era a ditadura. A ditadura, né? O ditador ele pegava, ele se utilizava do poder absoluto, né? Ele era, né, fazia a gestão de 6 meses. Caso continuasse, era votado um novo ditador, mas não era prorrogado, né? A ditadura era só por 6 meses, beleza? Isso é a magistratura excepcional. Ela não era sempre. Ela estava, né, ali para uso só quando existissem essas guerras, né, ou essas eventualidades, né? Bora lá. Conflitos entre patrícios e plebeus, né? De 494 a.C., né? Escravidão por dívida, escravidão por guerra, né? Expansão territorial pela Península Itálica, né? Essa expansão pela Península Itálica, eles chamavam do nome genérico, né? Italiotas, né? Você tinha os patrícios, tomavam terras, ameaçando os pequenos proprietários e aumentando a escravidão por dívida, né? Plebeu, as classes mais pobres, maior possibilidade de tornar escravos por dívida, né? Plebeus passaram a lutar pela igualdade de direitos e reivindicar mudanças no sistema econômico. Abrandamento do regime de dívida, né? Leis comuns para toda a população, autorização de casamentos mistos, né? E acesso ao Senado por meio de representantes da plebe, né? Essa autorização de casamentos mistos, né, era aqueles casamentos interestamentais, né? Assim, dificilmente isso acontecia, era muito pouco, né? Era muito pouco. Por quê? Porque era o plebeu que se enriquecia, ele poderia, né? Ele era aceito, né, pela família dos patrícios, né? Então, assim, não era qualquer casamento com qualquer plebeu, né? Era no caso de enriquecimento de um plebeu, de um comerciante ali, de um artesão, que ele tinha existia a possibilidade desse casamento, mas isso era muito pouco, era muito difícil, né? Deixa eu ver aqui algumas coisas que eu esqueci. Tensores, né? Você tem aqui conflitos entre patrícios e plebeus, né? Ainda. Patrícios ignoram as reivindicações dos plebeus e protestos abandonam a cidade, deixam de realizar trabalho e serviços militares e pagar impostos, né? Você teve aqui a greve, essas retiradas dos plebeus, né, do centro urbano, podemos colocar esse exemplo aqui do Monte Sagrado, né? Eles né, aclamavam por uma criação de uma cidade no Monte Sagrado, né? E com isso deixou, né, o Senado bastante preocupado, né? Porque a saída dos plebeus ali, né, da cidade, né?
e era uma forma deles se manifestarem, né, deles conseguirem essas reivindicações, né. Criação do Tribuno da Plebe, 494 a.C., né, tem um poder dos plebeus de participar da política romana, participação do Senado com um poder de veto, né, então, seja assim, eles não podiam votar, né, os plebeus, eles não podiam votar, mas eles tinham poder de veto, né, mas esse poder de veto, ele acaba se tornando um pouco difícil. Por quê? Porque essa votação, esse poder de veto que o plebeu, o tribunato da plebe tinha que ter uma votação. Opa, desculpa. Alguém falou? Não. Essa votação, ela tinha que ser unânime, né? Só que, assim, tinha dois, ele começa com dois, o tribuno da plebe começa com dois, né? Depois, ele vai aumentando até chegar ao 10, né? Só que dificilmente, né, ia ter uma decisão unânime ali, uma votação unânime, né? Votando pelo mesmo projeto, né? Ou vetando, né, um projeto. Então, assim, isso acaba tornando um pouco mais difícil e os patrícios continuam, né, monopolizando o poder, né? Participação do Senado com poder de veto, exceto em período da ditadura. Isso era suspenso, né? Sobre decisão da política. Financiados pelos patrícios, plebeus governavam alinhado com os interesses dos patrícios, né? Lembrando que essa compra, né? Essa compra de interesses, isso era constante, né? Porque os plebeus tinham, os patrícios tinham dinheiro, né? Como a nobreza tinha dinheiro, elas acabavam comprando, subornando aí, né, alguns plebeus. Então, não só, mas também subornando também patrícios também, nesse sentido. Deixa eu ver aqui as questões. As novas leis leis adquiridas via de pressões plebeias através do tribunado da plebe, né? Você tem aqui a lei das 12 tábuas, né? 450 de Cristo, acessíveis a toda a população, poderia inibir a arbitrariedade praticadas pelo desconhecimento da lei, né? É disso que eu estou falando, né? Que a gente acabou de falar aí há alguns minutos atrás, né? Sobre o pragmatismo, né? O pragmatismo, quando você tem essas leis, né? Que agora ela passa a ser escrita, né? E em detrimento dessas leis, né, orais, que eram totalmente manipuladas pelos patrícios, né? As leis escritas não pode mais, os plebeus, eles poderiam, né, usufruir dessas leis, né? E quando não tinha uma lei próxima, é aquilo, o pragmatismo acabava, né, criando uma lei parecida, que é no caso da jurisprudência, né? Então, assim, ela favorece bastante os plebeus, né, nesse sentido, porque agora não tem mais essa arbitrariedade, né, essa manipulação, né, de aplicar a lei, né, em algumas situações, e dentro disso também, dessas leis das 12 tábuas, você tem também a lei de propriedade, né, lembra que o professor Vitor falou aí há uns dias atrás, né, sobre a lei das propriedades, quando ela passa a ser criada, aqui na lei das 12 tábuas ela já tem essas leis das propriedades, beleza? Tenho aqui a lei da canuleia, a formalização do casamento entre plebeus e patrício, lembrando que esses casamentos, eles eram muito poucos, era muito difícil, né? As famílias, elas só aceitavam se fosse um plebeu enriquecido, né? Não tinha... essa formalização, ela acaba sendo mais teórica do que prática, né? Lei das licínias, né? Suspensão da escravidão por dívida, né? Garante que um dos cônsules seria plebeus e dava aos plebeus acesso às terras conquistadas, né? Aqui, gente, quando você tem essa suspensão da escravidão por dívida, né, aqui já está tendo, né,
essa ela vai entrar no século I, né? Ela vai entrar no século I, né? A política do pão e circo. Mas aqui você já tem uma desestruturação, né? Você tem um excedente de escravos, né? Que é escravo por guerra, e nesse sentido, essa escravidão por dívida, ela acaba não sendo tão importante assim para os patrícios, né? Ela tem a lei, daria para abrir mão, por quê? Porque você tem a escravidão por guerra que vai suplir essa escravidão por dívida, né? É mais por esse motivo, não é porque os plebeus, os patrícios eram bonzinhos, né? Você tem a lei das hortênsias, né? Deu ao comício da plebe direitos de rejeitar decisões do Senado, caso afastasse os direitos dos plebeus. Gente, importante aqui, ó, é, essa lei da hortência, é que quando, né, surgem as assembleias, né, as assembleias dos plebeus, você tem aquelas votações, né, para poder anular projeto e tal, e para rejeitar as decisões do Senado, né? É nesse momento que se cria o plebiscito que a gente tem hoje, né? É nesse momento, né? Então, assim, mais uma referência aí para o contemporâneo, né? Expansão de Roma. Domínio sobre a Península Itálica, século 4 ou 3 antes de Cristo. Acabar com as ameaças regionais e garantir acesso a produtos essenciais. A população de Roma inicia-se um processo de expansão ultrapeninsular, né? É nesse momento aí que vai surgir alguns conflitos, né, gente? Que é principalmente aí as guerras púnicas, né? Deixa eu ver aqui algumas anotações, ver se não estou esquecendo nada, só para não passar aqui. Expansão romana. Você tem aqui, quando surge aí essa expansão romana, né, Roma já tem ali, né, primeiro ali, ela já tem ali a sua junção ali com os etruscos, né, a população de Roma, né, então, assim, é mais atraente agora para Roma expandir para o sul, né, expandir para o sul, na Península Itálica, porque tem a região da Magna Grécia, né, então ali tem ali algumas polis, né, importantíssima, né, principalmente Tarento, né, e Tarento tá ali tá em conflito com outras colônias e acaba Roma apoiando essas outras colônias contra Tarento, né, e Roma vence depois de 10 anos, né, e aí ele dá continuidade na expansão, né, contra os cartagineses, que na verdade os cartagineses eles se sentiram ameaçados, né? Então assim, nesse desdobramento você vai ter as guerras púnicas, né? No Roma e Cartago, que é 264 a 146 antes de Cristo, né? Os cartagineses, né, eles são a antiga população fenícia, né, e Fenícia, ela era pioneira, né, no comércio marítimo, né, ela se destaca bastante, ela tinha bastante colônia nessa região do Mediterrâneo, né, é o que foi herdado aí pelos cartagineses, né. Então, assim, você tem essa variação léxica, né, do fênix, né, para os gregos, né, púnicos, né, no latim, que era para os romanos, né, e poênicos, aí você tem essa variação de poênicos, né, que vai dar esse nome aí dos cartagineses de púnicos, né, que vai gerar esse nome das guerras púnicas, né. Você tem uma posição estratégica na ligação do Mediterrâneo Ocidental, né, com o Oriente, né, o comércio marítimo, né. Cartago, ela está localizada, gente, deixa eu só ir no mapa aqui nessa, deixa eu ver aqui, tem aqui o Gibraltar, nessa região aqui, ó, aqui é Cartago, aqui é hoje, opa, deixa eu ver o que eu fiz. Amei. Essa região aqui hoje
ela é a Tunísia, né? Só para se localizar, essa região, né? Que é onde era Cartago. Então, assim, é uma posição bastante estratégica, né? E aqui, quem vem do Oriente, entendeu? Passa por dentro aqui, nesse ponto aqui, entendeu? De controle. Estava ali a Sicília, né? E Cartago, né? Então, assim, essas posições estratégicas, assim, elas são importantes até os dias de hoje, né? Vou voltar aqui em cima aqui. Você tem aqui, vamos ver aqui, assim, falando, ainda voltando nos cartagineses, os cartagineses, eles dominavam, né, esse, o mar Mediterrâneo, né, era uma potência marítima, né, tá aí, né, a talassocracia, né, que é esse poder aí do, do Mediterrâneo, né, eles tinham esse poder aí bélico porque eles precisavam de bastante proteção, né, porque eles comercializavam através do mar, então isso desenvolveu bastante aí esse poderio aí dos cartagineses, né? Primeira Guerra Púnica, né? Você tem aqui Roma vence Cartago e ganha as ilhas da Sicília e Córcega, né? A gente acabou de mostrar ali, vamos ver, né? Você tem aqui a Córcega e você tem aqui a Sicília, né? E a Sardenha também. Temos aqui a Segunda Guerra Púnica, disputa, né, pela delimitação das regiões de influência. A estratégia do general Aníbal falha e os romanos vencem Cartago, né? Vamos voltar naquele mapa aqui. Ó, o general Aníbal, ele tenta vir por essa região, certo? E, inclusive, ele tinha até elefante, né? E muitos elefantes morreram aí também, né? Ele chega, né, por aqui por norte, né, de Roma, né, atravessa a região aqui do Vale do Pó, né? Ele vence algum contingente militar que tem aqui de Roma, né? Aníbal, um desastre. Só lembrando, o Aníbal, ele era tão importante assim para Cartago, assim como o Alexandre era para a Grécia, e César era para Roma. O Aníbal era um estrategista na guerra, né? Voltando aqui, deixa eu voltar nesse mapa aqui. Ele tenta, né, chegar aqui em Roma, né? Só que ele é desviado, né? Ele desvia de Roma, né? Por causa do. Deixa eu ver se eu fiz a anotação disso aqui. Mas é Catão. Eu acho que é o Catão que era o, o general aqui de Roma, né? Que estava no comando, e ele consegue com que Aníbal não entre aqui nessa região, né? Em contrapartida, né? Roma faz um desvio e vem até aqui Cartago, né? O general Aníbal, ele se mostra, ele foi mandado voltar, né, para Cartago, só que nesse momento que ele volta, né, está bastante debilitado o seu exército, né, e, e não consegue chegar a tempo, né, ele é destruído também na porta de Cartago. Voltando aqui. Terceira Guerra Púnica, desentendimento entre Cartago e o Senado romano, total destruição de Cartago, né? Vou ler aqui algumas anotações aqui. Populações vencidas, genericamente chamada italiana, ainda domina Mediterrâneo. Estou vendo aqui, gente, para não ver se eu deixei passar algumas coisas. Né? Tem algumas disso. Eu vou ler algumas anotações que eu tenho aqui sobre a causa da guerra da Púnica, né? Disputa da Sicília, maior conflito militar da história de Roma, né? Comparado às guerras médicas, né? Na Grécia e Pérsia. Cidade de Cartago, fundada pelos fenícios, África do Norte, na Tunísia hoje, parte mais estreita do Mediterrâneo Central, né? Que é uma parte estratégica, né? Geograficamente.
Controle entre o Oriente e o Ocidente, taxocracia no Mediterrâneo, o domínio, Gibraltar, Britânia. É que eles dominavam, tá, gente? Eu falando aqui da Gibraltar e Britânia, é porque aqui no Gibraltar, os fenícios, ele comerciavam, eles comercializavam aqui com o pessoal da Britânia, aqui em cima, tá? Isso que intenso comércio nas cidades vizinhas, conflitos se deu muito pelo Roma, então, pelo domínio mediterrâneo. Então, Cartago é a única potência que poderia ter detido a expansão romana, mas não conseguiu. E esse era o medo, né, dos cartagineses, né? Deixa eu ver aqui, Segunda Guerra Púnica. Aqui, Roma cautendas aqui. O Senado nomeia Quinto Fábio, né, que atrai Aníbal para o sul, né, aquele episódio que eu estava falando, que atrai Aníbal para o sul, era Quinto Fábio. Eu falei, né, Catão, mas era Quinto Fábio, né? O Senado nomeia Quinto Fábio, que atrai Aníbal para o sul, né? Roma ganha tempo e se recupera, né, o exército. Aníbal se mantém na Itália, na Magna Grécia, né, que é o sul da Península Itálica, apoiado por algumas ou várias cidades. Questão não decisiva, não foi decidido ali. Roma envia uma expedição à África, né? Para que é o general Ciprião, né? Que é o denominado o africano. E ele destrói ali Aníbal bem na entrada de Cartago, né? Deixa eu ver aqui. Aí você tem um acordo de paz, né? Cederam a Roma sua esquadra, seus territórios que possuíam na Hispânica. Cartago reduzida à condição de segunda classe, né? Aqui, em meados do século I a.C., 23, Egito nomeia Namíbia. Vamos aqui para a Terceira Guerra Púnica. Cartago se recupera em pé de igualdade com o comércio marítimo. Aí tal fato incomoda os romanos. É o censo catalão. Agora o censo catalão, né? Todas as reuniões do Senado, né? Isso já antes da Terceira Guerra Púnica, né? Em todas as reuniões do Senado, esse censor, né, o Catão, ele comentava, né? Delenda et Cartago, né? Cartago deve ser destruída, né? Porque Cartago, na verdade, ela estava se reestruturando, né? E isso, né, era sempre lembrado aí pelo censo Catão, né? Roma alega que Cartago declara guerra a Numídia, né? Sem a sua permissão, porque até então, né, a Cartago estava obedecendo, né, as determinações de Roma, né? E ela foi acusada de guerrear a Numíbia, né? Só que isso não era verdade, né? Era só um pretexto para poder acontecer aí essa Terceira Guerra Púnica e destruição total aí de Cartago, né? E depois disso você tem a expansão total aí de Roma pelo Mediterrâneo, né? Vou colocar aqui algumas consequências dessa conquista, né? Mudanças na estrutura econômica, social e política, até comportamental de Roma, né? Ela tem a talassocracia de Roma, né? E ela tem esse nome agora de Mare Nostrum, né? Ela tá aí a Senhora dos Mares, né? A economia dela era agropastoril, né? E agora ela entra agora dentro de uma economia mercantil, né? Você tem aqui um gigantesco número de prisioneiros de guerra, né? E aí você tem aí
um enorme número aí de escravos, né? E isso também, gente, vai afetar diretamente a população. Por quê? Porque a população, a plebe, ela para de ser empregada. Ela deixa, né? Ela fica desempregada, né? Olha as coisas como vão acontecendo, né? Ela fica desempregada e vai acontecer aquele êxodo urbano, né? Êxodo rural, desculpa, êxodo rural. É do campo para a cidade, né? Deixa eu ver aqui. Modo de produção escravita, escravizado por nascimento, demora para começar a produzir. Então, aqui, gente, ó, você tem um barateamento da mão de obra por conta dessas escravidão aí por guerra, né? E aí você tem um êxodo rural, né? Essa transição do campo para a cidade, né? E tudo essas conquistas, né, acaba inviabilizando o trabalho assalariado, né? E aí você tem um aumento da marginalização e da miséria, né? Isso tudo por conta dessas guerras da expansão, né, territorial, né? Esses escravos de guerra acabam tirando o serviço, o trabalho dos plebeus, né? Plebeus sem força para reivindicar sua capacidade de protestar, pressionados pela penúria, apoio quem oferece alimento e diversão gratuita. Nasce aí, gente, ó, a política do pão e circo, né? Vamos aqui, né? Expansão de Roma. Modo de produção escravista, o escravo não é dono da sua força de trabalho, né? Escravização através de guerra, aumento da mão de obra escrava, a produção agrícola, e aí você tem um aumento da produção agrícola também, né? Substituição da mão de obra livre, né? O plebeu nas atividades urbanas, né? Falta de terras para os plebeus, né? E aí ele vai para a cidade por conta disso, ele não tem como produzir. E o desemprego nas zonas urbanas, né? Crescimento desordenados da cidade, empobrecimento dos desfavorecidos, né? Você tem um aumento, né? Da miséria, né? Dentro do território romano, ou dentro já do império, né? Você tem bastante conquistas aí. Ainda não está oficializado o império, mas, né? Você tem aí um aumento, né? Territorial de Roma, né? Fortalecimento dos comerciantes, concentravam riquezas e participavam ativamente da política romana. O poder oligárquico dos patrícios estavam ameaçado. Tem as crises sociais, deixa eu ver se... Concentração das terras aumentou, né? O latifúndio, né? Terras tomadas dos povos vencidos a repúblicos, né? Terras públicas vira tudo terra do Estado, né? Essas terras dos territórios vencidos. Aqui você tem os plebeus enriquecidos, né? Você tem banqueiros, nasce uma nova classe, né? Os homens novos e os cavaleiros. Ou rivais dos patrícios, né? Que são equestres, né? Exército romano profissionalizado, né? Ele se profissionaliza dentro dessas questões. O comandante ambicioso pressiona o Senado, que perdeu influência, conquista da Grécia e do Oriente Próximo. Você tem influência helenística, né, provocou, né, alterações na cultura e no comportamento em Roma, né? A rigorosa moral romana enfraqueceu-se, o desrespeito às leis, né, e regimes republicanos abalado, né? Você teve a República, ela não estava, né, ela não era capacitada para administrar um território tão vasto, né, igual esses que foram conquistados, né, pelo Império, por Roma, né? Então, assim, são várias questões, né? Você tem aí o empobrecimento, né? A miséria, você tem aí esse desemprego, você tem aí a República não capacitada para administrar um território tão vasto, você tem diversos conflitos, né, várias guerras civis aí dentro de Roma, né, isso foi debilitando Roma, né, drasticamente. Você tem aqui
a crise republicana, os irmãos Gracos, né? Tibério Graco, tribuno da plebe, tentam solucionar a crise econômicas e sociais, né? Você tem aqui a reforma agrária, que foi, né, que era a distribuição de terra, né, para a população, né? Estava desempregadas em 133. Tibério é assassinado, sua reforma permanece letra morta, né? Ela foi até aceita, gente. Ela foi até votada, né? Aceita pelos patrícios, né? Só que quando o Tibério morreu, ela permaneceu, né? Letra morta, né? Quando ele foi assassinado. A reforma desagradou os patrícios, que em 132, né? Inviabilizaram e a vetaram, né? Você tem aqui a reação dos patrícios, né? Culmina na morte do Tibério, né? Acabamos de falar. Aí você tem aqui 10 anos depois, após a morte do seu irmão, né, o Tibério, o Caio Graco assume, né, o tribuno da plebe, né? Ele retoma um projeto do irmão, né? Só que foi sem sucesso. Ele consegue aqui propor também a lei frumentária, né? Estabelece preços menores, né, para o trigo, né? Opa, desculpa. Os patrícios no Senado opõem, né, firmemente as reformas do cunho social, né? A situação se torna tensa novamente, choque entre patrícios e plebeus. Caio é assassinado, tem vários rumores, né? Que ele foi assassinado, ou que ele se suicidou, ou que ele pediu pro seu seguidor ali, que é lado a lado, né, matar ele, né? São várias questões, mas isso não é importante, gente. E aí você tem os seus seguidores, depois da morte de Caio, tem os seguidores deles que foram, né, alguns presos, né, que era muito pouco que foram os presos, mas você tinha aí a maioria que foram todos assassinados, né? Foram massacrados, né? Em 121 a.C. Sucessiva crise política leva ao enfraquecimento da República Romana, né? Lembrando que Roma não tinha, a República Romana não tinha capacidade de administrar um território tão vasto, né? Você tem aqui a ditadura e os triunviratos, né? Tem a ditadura de Silas, né? Prestígio dos militares aumenta com as conquistas, né? Passam a ocupar cargos públicos e a intervir diretamente na política republicana. Mário, representante das aspirações sociais nas camadas inferiores, e Sila, representante dos interesses conservadores dos patrícios, né? Sila derrota Mário e se autoprograma ditador, né? A ditadura romana anulou o poder do tribunal da plebe, né? Aí, no caso, o ditador, ele passa a controlar tudo, né? Limitou os direitos da Assembleia Popular, entregou a justiça à aristocracia, né, perseguiu e assassinou seguidores de Mário, né? Anos seguintes foram os grandes turbulências. Silas ele criou um decreto, né, que se chamava proscrição, e a proscrição anulava o direito do cidadão. Anulando o direito do cidadão, né, ele não era mais protegido pelas leis ou pelo Estado romano. Então, muitos, né, esses opositores de Silas foram muitos assassinados. Todos, assim, muitos. Então, você tem aí um caos aí dentro de Roma. Aí, né? Você tem o primeiro triunvirato, né? O primeiro triunvirato. O triunvirato é o governo de três, né, para conter as crises políticas e reprimir as revoltas uma junta militar toma o poder em 60 a.C. Formação dos generais, né? Júlio César, Pompeu e Crasso, né? Júlio César, ele vem de uma família, né, rica, né? Pompeu, ele já era rico e também, né, ele era um general já do exército, e o Crasso também riquíssimo, né? Eles partilham os poderes, né? O Crasso, né, o Júlio César, ele vai para suas batalhas no norte, né, que é no Gália, né, na Gália, né? A Gália, ela tinha uma parte, né, do território
né, conquistado, mas aí Júlio César, ele conquista uma outra parte, ele ganha bastante prestígio nesse momento, gente, né? Pompeu e Crasso, né, juntos eles combatem aí eles combatem a revolta, né, a rebelião, né, dos escravos, né, que foi liderada pelo Espartacus, né, e com isso ele ganha bastante prestígio, né, vitória de Júlio César centraliza o poder do ditador, né, Júlio César, quando ele vence, né, os gauleses, ele ganha bastante prestígio pela população, só que esse prestígio, ele ele é almejado pelo povo, né? Quando ele é almejado pelo povo, o Pompeu, ele consegue se eleger cônsul único, né? No Senado. E com isso, ele pede a destituição do César, né? E pede para o César voltar. Porque, segundo Pompeu, César não tinha permissão para poder ir para a Gália e conquistar o território dos gauleses, né? Mas o César ele desobedece e invade Roma, né? É um crime que não podia acontecer, mas Silas fez de várias maneiras com o exército dentro de Roma. E Pompeu foge, né? César vai atrás dele e Pompeu, depois que o César combate o seu exército, ele foge para a África, e na África ele é assassinado pelo Ptolomeu, né, que era o irmão da Cleópatra, irmão e marido, né, naquela época você tinha essas questões muito comuns, né, em algumas regiões, né, principalmente na África. Deixa eu ver aqui. Aqui depois que o César volta, né, ele consegue virar o ditador, né, centralizar o poder como ditador vitalício, né, só que ele começa a acumular alguns poderes e isso deixa o Senado preocupado, né, lembrando que a República está muito fragilizada, e aí você tem aí, né, 80 senadores aí, né, no Senado e assassina o César, né, e aí você não tem preso nenhum, porque não sabe quem deu a facada mortal, né? E dentro da lei, né, tinha essa questão. E aí você tem essa expressão do César, né? Senado conspira contra César, né? César é assassinado por Brutus. Na verdade, você tem aí um colegiado, aí 80 esfaqueadores ali. E César produz a expressão, até tu, Brutus, meu filho, né? E aí, né, era cogitado que ele era afilhado do enteado, né? Enteado do César. Olha aqui. Você tem o segundo triunvirato. Elite de Roma não consegue restaurar seu poder político, né? Formação de uma nova junta militar. Marco Antônio, Otávio, Lépido, né? Marco Antônio, continuidade da estrutura de política romana, impedindo que o poder passe para as mãos do Senado, né? O território romano foi dividido entre os 3 generais, né? O Lépido, né, foi afastado, né, acusado de conspirar. Marco Antônio ficou com o comando do Oriente, né? Otávio com o Ocidente, né? Marco Antônio ele não estava mandando os tributos, né, para a capital, né, para Roma, e com isso ele foi perseguido pelo Otávio, né? Otávio derrota Marco Antônio e conquista suas regiões, se torna primeiro imperador. E entra o Império Romano. Na verdade, o Otávio, ele é oferecido a ele, né, bastante, alguns poderes, né, inclusive esses de ditador, né, de imperador, ele não vai aceitando, né, o de rei, também ele não aceita, né, só que, né, pela aparência, parecia que ele era modesto e não queria aceitar, mas na verdade, né, nessa aparência de humildade, ele estava acumulando alguns poderes, e aí nesse momento ele ganha o poder o título de Augustus, né, que é divinizando, né, a sua pessoa, né?
eu ver aqui. Aqui vamos entrar agora, gente, no Império Romano. Né? Alto Império Romano, vai do século II do século I ao século III depois de Cristo. Otávio Augusto, né, o divino, pontifício máximo, né, César, tribuno da plebe, né? Você tinha ele César também, gente, mas César, né, era o tio do Otávio, e aí César passou a ser um título, né? Um título aí dentro do Império, e passou a significar imperador. Aí você tem no alemão o Kaiser, né? E tem no russo o czar, né? Que tem essa conotação aí de imperador. Né? Império com características monárquicas na centralização do poder, né? Economia reestruturada na mão de obra escrava e em colônias agrícolas, né? Desenvolvimento comercial, aperfeiçoamento das rotas comerciais e de moeda, o uso do latim como língua oficial, para unificar o império. Né? Os territórios conquistados, eles eram romanizados, gente. Eles colocavam ali um exército nesse território conquistado, né? Algum contingente de exército, e assimilava a cultura, né, algumas características romanas para poder essa população a longo prazo elas assimilassem melhor aí a cultura romana. E aí elas passavam a ser cidadão também. Essas pessoas romanizadas, elas eram oferecidas para elas a cidadania, né? Tem a política do pão e circo aí, né? Desarticulação política das massas, guerra, descentralização, estabilidade e prosperidade. Política do pão e circo, gente, aí é um estado de alienação, hein? Só ir lembrando aí, né, que as pessoas agora não reclamam mais dos seus direitos aí, né? Aqui você tem aqui o Coliseu, né, que é uma das culturas aí de Roma. Você tem aí a luta dos gladiadores, né? E aí tem algumas indicações aqui, né? E duas recomendações aí. Né? Alto Império. O Império passa a ter dimensões gigantescas, dificuldades para centralizar o poder, né? Foi o que a gente tinha falado lá, que a República não é para poder administrar um território tão vasto. O Estado romano financiava grandes legiões de exército, desacelerando a expansão do Império. Né? Você tem aqui Marius Nostros, né? Foi o que a gente tinha falado ali no domínio do Mediterrâneo. Pax Romana, estabilidade política, econômica e cessação da expansão do Império. A Pax Romana, você tem aí também como Pax Augustas, né? Roma, ela para com as suas guerras de conquistas. Então, você tem ali uma retração de escravos, né? Embora Roma tenha bastante, então você não tem mais essa aquisição de escravos. Você tem agora o exército que não está mais, né, em combate, então, assim, passa a ter um custo alto para Roma, né, para o Estado romano. Você tem também esses soldados, né, que quando eles não estão, né, em combate, eles estão realizando obras públicas. Nesse sentido, você tem aí uma expansão aí de muitas estradas, né, um crescimento das estradas aí de Roma, né, e todos os caminhos, né, no caso, levava a Roma, né, e aí surge até aquela expressão, né, que quem tem boca vai a Roma, né, e ela tem uma conotação de localização. Se você tem boca, você consegue localizar, mas na verdade, quem tem boca vai a Roma, é porque se você tem boca, você tem fome. Então você vai a Roma, porque Roma tem tem o trigo, né? Aqui você tem aqui, ó, o território do Império, né? Império Romano aqui. Opa, Império Romano aqui nessas regiões. Depois ele é dividido aqui, né, como o Império, né, do Oriente e o Império do Ocidente, né, com capital aqui em Constantinopla, que é nesse trechinho aqui. Né. Você tem aqui o Alto Império Romano, né? Opa, isso aqui eu já passei. Não. Momento de florescimento das artes e da cultura romana. Morte de Otávio, né, em 14 depois de Cristo. Comunidade cristã dentro de Roma, né? Jesus Cristo afronta o poder divino do imperador. Tem o imperador Nero,
né, que vai de 50, que foi um dos perseguidores aí de Jesus, né, dos seguidores de Cristo, né, tem inimigos da ordem social, é apontado como culpado de incendiar alguns bairros, né, é que o Nero, ele era meio doido, né, gente, ele se considerava aí um poeta, né, então, ele incendiava alguns bairros aí, colocava a culpa aí nos cristãos aí, né, cristão para justificar a perseguição crucifica Jesus, né? Aqui, etapas da crise romana. Você tem aqui a Pax Romana, fim da expansão romana. Você tem escassez, né, na oferta de mão de obra escrava, né? Baixa na produção de alimentos, aumento generalizado dos preços e a inflação, né? Você tem aumento de preços aí porque começa a faltar alimento, porque você tem um número menor, um contingente menor de escravos, né? Então o produto a produção começa a cair, né? Aí você tem um êxodo urbano, você tem agora uma saída da cidade para o campo, né? Você tem a ascensão do trabalho livre e do colonato, né, camponês dependente. Aqui você já tem aqui uma prévia aí do feudalismo, né, que o colonato ali vai pegar esse exemplo da servidão aí, e vai, né, o feudalismo ele vai herdar esse modo de trabalho aí, né. Disputa pelo poder entre senadores e chefes militares, né. Essa disputa pelo poder, né, dos chefes militares, você tem aí um momento chamado de anarquia militar. Essa anarquia militar, ela vai até, né, vai de 200, deixa eu ver se eu tenho essa anotação aqui. Mas ela vai ali do século, tá meio perdido, mas não vai dar para me achar agora. Ela vai do século 3, do século 2, do século 3, né, ao século 3. Século 1, século 2. Vai de 235 depois de Cristo, naquele período ali. E ela dura por muito tempo. E aí você tem essa disputa, vai deixando cada vez mais enfraquecido, sem moral, sem prestígio, esse exército romano, e muito desrespeitado aí as leis. Então, essa anarquia militar, ela contribuiu bastante para essa fragilidade do Império Romano, né? Movimentos internos regionais, movimentos internos regionais contra o Império, né, comprometimento da unidade do Império, né, desarticulação da proteção das fronteiras, invasões dos povos bárbaros, né. Em relação a essa questão dos povos bárbaros, você tem um material complementar que vai definir bastante, assim, o que eram os bárbaros por romano, né. Na verdade, tudo que não era romano era bárbaro, né. Eles tinham sua cultura, só que a cultura deles era estigmatizada pelos romanos como coisa primitiva, né? Mas, na verdade, cada povo tem a sua cultura, então é isso. A questão da carreira militar em Roma, né? Você tem aí a plebe, né? Que ela se candidata ali, ela entra, né, no exército, né? Ela passa a fazer parte do exército, e quando ela faz parte do exército, ela começa a almejar ali direitos políticos também dentro do Senado, né? Você tem aí, né, Édito de Caracalha, né, que estendeu a cidadania a todos os homens livres, né? Inclusive alguns habitantes, né, dos nórdicos, né, que era ali do pessoal da Germânia, eles adentraram dentro de Roma e conseguiram a cidadania. Inclusive tinha alguns generais que eram, né, que faziam parte do corpo militar, né, isso germanos, né, aí você tem esse contingente que acaba contribuindo aí para o Império Romano, né. Baixo Império Romano. As graves crises perpetuam repercute por todo o Império, né? Você tem o Diocleciano, né, 284 a 305 a.C., criação do exército do máximo, né? A fixação do preço das mercadorias e o salário,
não adiantou nada, os produtos continuaram a subir, né? E aí você tem aí esse momento aí, a política do pão e circo, né? Ela é anulada, gente. Ela é anulada porque você não tinha mais como distribuir, né? E aí o povo sente fome e você sabe do que o povo é capaz, né? Então, é isso. Você tem a tetrarquia, né? Divisão do império entre 4 generais, inibindo o poder do Senado. Tentou melhorar a administração do império, mas falhou. Disputas internas e custos elevados. Você tem a morte de Diocleciano, né? O Diocleciano, ele... Deixa eu ver aqui. O Diocleciano, quando ele fez um projeto de lei que, quando ele morresse, o Império Romano tinha que ser dividido, né? E aí ele foi entre o Império Romano do Oriente e o Império Romano do Ocidente, né? Você tem aqui o Constantino, né? O Constantino, ele se converteu, né? E Constantino se convertendo, ele deixou a fé cristã livre, né? Deixou de ser perseguida, né? Passou a não ser mais uma coisa subversiva, né? Você tem um Teodósio, né? Ele que torna a fé cristã como religião oficial de Roma, né? E ele também proíbe o paganismo, né? E aí você tem aqui Éxodo da Tessalônica, oficialização da fé cristã, instrumentalização da Igreja Católica Apostólica Romana, né? Proibição do paganismo. Deixa eu ver aqui. Divisão de Teodósio. Divisão do Império Romano em 2 partes, né? Ocidental, capital em Ravenna. Na verdade, capital, ela fica em Roma, né? Você tem a do Oriente, que é a capital ali em Constantinopla, né? Em a sede. E esse Império do Oriente, do Ocidente, quando ele acaba em 476, né? Você tem aí continuidade do Império do Oriente, né? O Império do Oriente, ele sobrevive porque você também não tinha uma estrutura diferente, né? E a mão de obra lá não era escravizada, era muito pouca, né? A mão de obra escravizada, você tinha mais assalariada. A divisão do Império não resolve a crise, né? Política e econômica no Império Ocidental. Deposição do último imperador, né? O romano no Ocidente, né? Que é o Rômulo Augusto, né? Então, Roma começa com... Roma é fundada pelo Rômulo e acaba também desfacelada com o Rômulo aí, o Império Romano, fim do Império do Ocidente. Aqui você tem a divisão, tá, gente? Você tem aqui o Império Romano do Ocidente, você tem o Império Romano do Oriente, né? Gente, é isso. Ficou bastante, assim, corrido, né? Mas aí a gente tá aí para tirar algumas dúvidas aí, né? Se fiquem à vontade no que tiver a tirar e se compreender, né? O que não compreender aí, a gente está aqui, ó.